Deus está soprando de novo. Sim, Deus está soprando de novo. Eu sinto o sopro dele neste lugar. Nesta noite Deus irá impactar a sua vida e a sua família. Eu quero declarar e decretar realidades do Espírito sobre ti e os teus. Posso ou não posso? Uau! Quem esteve aqui na última quarta-feira? Serviço profético? Quem lembra de uma profecia que foi liberada da parte do Senhor neste altar? Uma profecia muito forte, muito específica. Eu perguntei algumas vezes: eu posso profetizar? E vocês disseram: sim, prophesy. Quem lembra qual foi a profecia? Eu disse que a morte não te encontraria. Eu disse que a morte não iria encontrar nem você, nem os teus. E eu tornei a dizer que eu não iria enterrar nenhum dos meus filhos espirituais, e nem filhos dos meus filhos espirituais, parentes, nem familiares. O que estamos a declarar e decretar, a profetizar, não são palavras de homens, são palavras de Deus. Hoje pessoas estão em luto, mas Deus te deu livramento. Não era para a apóstola e eu estarmos aqui. Talvez estaremos no hospital, ou sabe-se lá onde mais. Mas Deus revelou a sua bondade a nós. Deus revelou o seu poder a nós. E eu sei que nesta semana que se passou, filhos e filhas foram brutalmente atacados pelo diabo. Há um texto nas Escrituras que diz: feri ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Não é isso? Só foi o pai sair de casa, Satanás tentou pegar os filhos, mas a morte não os encontrou. A morte não os encontrou. Eu soube de pelo menos 4 pessoas que foram atacadas violentamente e covardemente por Satanás. Filhos desta casa. Mas aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é o único Deus verdadeiro, que anuncia o fim desde o começo, já havia declarado, já havia liberado uma palavra sobre a sua vida, já havia liberado uma palavra sobre a sua família, de que a morte não os alcançaria, não os encontraria. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uau! Eu estou feliz de estar aqui. É um privilégio. Deus faz coisas extraordinárias. Faz ou não faz? Este fim de semana tem sido muito corrido. O início também. Para vocês terem uma ideia, somente hoje eu estive em vários lugares. Pela manhã estive na rádio, Bom Dia Espírito Santo. Quem acompanha? Presença, palavra e poder, conectando o reino a você. Aleluia. Depois eu fui a um outro lugar. Pergunte onde, apóstolo? Eu fui em um velório. Eu fui em um velório. Mas como, apóstolo? Fui convidado a estar em um velório. E ali o Senhor ressuscitou famílias. O Senhor não ressuscitou aquela que havia partido, mas ressuscitou aqueles que ficaram. De luto passou a haver alegria. De tristeza passou a haver alegria. De
ódio passou a haver amor. De choro passou a haver júbilo. De morte passou a haver vida. Só Jesus para realizar algo assim. E esse Jesus está aqui. O que eu quero dizer com este testemunho: não importa qual seja o teu estado, o estado da tua família ou da tua conta bancária, o Deus que sopra, que está soprando de novo, está aqui. E eu declaro e decreto que esta é a noite do mover de Deus sobre a sua vida e a sua família. Deus está se revelando em cada área da sua vida e da sua família nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Declaro e decreto no poderoso nome de Jesus. Ouça-me. A força de Deus vem ao teu encontro, vem ao encontro da sua família. Eu declaro e decreto a força de Deus na sua vida, a força de Deus na sua família, a força de Deus sobre o teu corpo físico, a força de Deus sobre a tua alma, a força de Deus sobre o teu espírito, a força de Deus sobre as tuas finanças, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu ministério, no poderoso nome de Jesus. Declaro e decreto no poderoso nome de Jesus que cada luta, batalha, guerra e prova que veio a ti e aos teus foram preparos para o vosso reinado em vida. Eu disse que tudo isso que você veio passando até agora foram preparos para que você reine em vida. Você foi chamado, você foi chamada para reinar em vida. Reinar em vida. E isso começa a se manifestar hoje no poderoso nome de Jesus. Eu disse que se manifestará hoje. Hoje, na sua vida, na sua família e nas áreas dela, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Declaro e decreto que nesta noite Deus começa a te soprar para o teu chamado. Essa é a noite que Deus começa a te soprar para o seu chamado e através do seu chamado. É a noite do soprar de Deus sobre a tua vida, a tua família, sobre cada área que compõe dela, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Rei da Glória. Glória a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Olha só, eu não sei como foi seu dia, se foi ou não foi tão corrido quanto o meu, mas eu quero te encorajar a algo. Diga o que, apóstolo? Gere expectativas no Senhor. Eu vou te dar só uma dica. Fique em espírito de oração. Eu disse espírito de oração, porque o sopro vem sobre aqueles que estão esperando o sopro. O sopro não vem sobre qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa, o vento, o sopro de Deus vem, o sopro divino vem sobre aqueles que estão vigiando em oração. Então olhe para alguém e diga assim: ei, vigie em oração, persevere em oração, abre a sua boca em oração, levante as tuas mãos em oração, mova-se em oração. Tem alguém que pode começar a se mover em oração nesta hora comigo? Tem alguém que pode começar a se mover nesta noite em oração ao Rei dos Reis que está aqui? Gere expectativas do Senhor. Oh, aleluia. Esta é uma noite do sopro, de soprar. Deus te sopra nesta noite em nome de Jesus. Deus sopra áreas da tua vida nesta noite em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sinto os anjos do Senhor neste lugar.
Eu sinto os anjos do Senhor em movimento neste lugar. E o Senhor diz assim, ó: eu faço dos meus anjos como vento. Eu faço dos meus anjos como vento. Dos meus ministros como labaredas de fogo. Vento e labaredas de fogo. Vento e labaredas de fogo no poderoso nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Feche os seus olhos e comece a orar. Vamos! O de calabras. Criado que levante elevação de cantar. Uriato possia andele compia alabas. Anjos cercam este lugar no poderoso nome de Jesus. Anjos voam por este lugar no poderoso nome de Jesus. Anjos se movem entre as fileiras no poderoso nome, o nome de Jesus. Anjos em movimento na igreja Kids, no nome de Jesus. Na sonoplastia, no nome de Jesus. Na mídia, no poderoso nome de Jesus. Na recepção, no poderoso nome de Jesus. Na intercessão, no poderoso nome de Jesus. Nesse altar, no poderoso nome, o nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma atmosfera angelical sendo formada aqui. Tem alguém se movendo em oração ainda? Tem alguém perseverando em oração ainda? Arabadarabasi que levadabas. Ripose que lebande lebosai. Ramatu que adabasande lebosai. Kibiandosa arantu que levasai. Santo, santo, santo. Digno é o Senhor, aleluia. Alabadabasi alabandalabasai. Que libada labasi que ele manda lamas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Chamandere cantarabasai alabas. Crimantui que libada labassoricada. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai maravilhoso, é no poderoso nome, o nome de Jesus. Erga a sua mão direita em oração. Erga a sua mão direita em oração. Ore comigo no nome poderoso de Jesus. No nome santo de Jesus. Conecte-se a esta atmosfera. Essa é uma noite sobrenatural. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra para onde quer. Ninguém controla o vento. Ninguém controla o vento. Ele sopra para onde quer. Ele sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Só se ouve o som. A alvorada ouvirá o som do que o Senhor está fazendo aqui. A alvorada ouvirá o som do que Deus está fazendo na sua vida agora. Do que Deus está fazendo na sua família agora. Do que Deus está fazendo na sua parentela agora. Oh, aleluia. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Só se ouve o som. Ouve o som. Ouve o som. E Jesus seguiu dizendo: assim são os que nasceram do Espírito. Assim são os que nasceram do Espírito.
Shandaramadarabassalabadalabasanta. Kibiando isa. Alebanala suke levahas. Rabandike demanda labasai. Quem ora em línguas, ore em línguas. Quem ainda não ora em línguas, ore em português, ore em espanhol, ore com entendimento. Aleluia. Deixem que ouçam o som. Deixem que ouçam o som. O som do que Deus está fazendo agora. O som do que Deus está fazendo hoje. Samandere balabandalabasandele kadalabashea. Kriabaya samandakandalabasuria kalamanto. Kibiandosa levacai. Deixem que ouçam. Oh, aleluia. Aleluia. Vida basande ele comba labassa. Deleia santo liquete lebassa. Calamando libassando lebrache que lebarrassai. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é aquele que vive e reina. Rabadaia sábia na condeada lavassar. Essa é a noite. Essa é a noite. Esta é a hora em que os filhos do vento começam a ser soprados. Os filhos do vento começam a ser soprados. Ilibá que lebadalabassai. Que lebadelebassande ele condelebassai. O lebalabassando le candalabassai. Filhos do vento. Filhos do vento que carregam fogo. Filhos do vento que carregam brasas. A nuvem que seguia o povo, a nuvem que estava à frente do povo, pousa sobre esta casa nesta noite. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Alabadalabacilha andalabadai. Chamanduri calabraçando, elebraçai. Oh, aleluia, 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 aleluia. A mesma nuvem, é a mesma nuvem. É a mesma nuvem, ele não mudou, é a mesma, é a mesma, é a mesma. É a mesma, é a mesma. Rica labandolebaçando ele cantai. De dia coluna de nuvem, vento. Oh. À noite coluna de fogo. Rica labaçando ele baçai. A mesma nuvem. A mesma nuvem. A mesma nuvem está aqui agora. Orebadarabaçando ele contar. Chamando e que devulsa labadas. Graças te damos, ó amado Senhor. Graças te damos, ó soberano. Tu és santo, santo, santo. Oh, tu tens liberdade completa, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui? O Senhor tem liberdade na sua vida? Tem. O Senhor tem liberdade na sua família? Ele pode fazer o que Ele quer fazer? Ó, Ele pode ou não pode? Diga, Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade. Realize a vontade do Pai, na terra como é nos céus. Diga, eu me rendo no poderoso nome de Jesus.
Dê a sua melhor salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Sejam bem-vindos. Conferência Sopro Divino. Amém? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Mateus Pontes, internacional. Estou apóstolo no reino de Deus. Amém? E é um privilégio poder entregar tudo aquilo que Deus está liberando nesse tempo. Que você vença hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. E esta é uma noite diferenciada para você. Sentem-se felizes na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. No último dia 23, sexta-feira, celebramos o dia do avivalista. O que é um avivalista? Um homem que morreu. Um homem que foi consumido pelo fogo. Um homem que se deixou gastar para a glória de Deus. Este é um avivalista. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Amém? E o dia do avivamento, do avivalista, para ser mais exato, o dia do avivalista. Todos estão me ouvindo? De forma compreensível? Glória a Deus. Continue felizes com Jesus. É todo dia 23 de maio. Este dia é celebrado todo dia 23 de maio. Desde que um grande avivalista foi inflamado pelo fogo de Deus. Seu nome, John Wesley. Um avivalista excepcional. Andou milhas e milhas a cavalo para pregar as boas notícias do reino de Deus. Então, por causa do dia do avivalista, no último dia 23, hoje, dia 25, nós estamos nesta conferência maravilhosa, deliciosa, Sopro Divino. Diga sopro divino. Diga sopro divino. Deus está soprando de novo. Ele está soprando de novo. Isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Eu continuo te encorajando. Continue em espírito de oração. Continue em espírito de oração. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Posso pregar um pouquinho? Só um pouquinho. Porque na realidade eu vim para ministrar. Eu não vim para pregar, eu vim para ministrar nessa noite. Deus vai te soprar nessa noite. A partir desta noite. Hoje nós iniciamos a última semana que antecede uma das maiores festas bíblicas. A festa de Shavuot. Diga Shavuot. Shavuot no hebraico, mas traduzido, Pentecostes. A festa de Pentecostes. Estamos a 7 dias da festa de Pentecostes. Aleluia. E hoje é um marco em que a manifestação do governo de Deus começa a aparecer na sua vida e família. Deus vem anunciando coisas extraordinárias a nós. Quem tem ouvidos, ouça o que Ele está falando à sua igreja. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e se posicionam. Bem-aventurados são aqueles que ouvem
e obedecem. Bem-aventurado significa abençoado, feliz. Amém ou não amém? Então ouçam e obedeçam aquilo que Deus está falando. Deus nos criou para governar. Nós fomos ou estamos sendo redimidos para reinar em vida. Diga, reinar em vida. Sim, esqueça essa ideia de reinar só depois que Jesus voltar. Não. Depois que Jesus voltar, será definido quem continuará reinando. Se você esperar Jesus voltar para então pensar em começar a reinar, você não vai reinar em lugar nenhum. Reinar em vida é um princípio do reino de Deus. Uau! Reinar em vida é um fundamento do reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus é Rei de Reis. Amém ou não amém? Mas será que esses reis são os reis da Inglaterra? Sheiks árabes? Ou são todos aqueles que creem, que nascem de novo da água e do Espírito, que como o vento ninguém sabe de onde veio, mas ele está sendo soprado, ela está sendo soprada, e estes estão a governar em vida, a reinar em vida? Por quê? Porque esses são guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, reina. Pergunte por quê, apóstolo? Porque sai na frente, aleluia. Porque sai na frente, aleluia. Amém ou não amém? Jesus Cristo, o verbo de Deus que encarnou, João 1,14. A Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do único filho de quem? De Deus o Pai, cheio de quê? Glória e de verdade. Amém? Jesus é verdadeiro? A glória que ele manifestou era uma glória verdadeira? Pergunto. Mesmo estando em forma de servo, ele governou em vida? Reinou em vida, sim ou não? Reinou ou não reinou? Se você estivesse entendendo, ele assumiu a mesma forma que você e eu, e ele reinou. Ele assumiu a mesma forma que você e eu, e reinou. A fome não reinou sobre Jesus, Jesus reinou sobre a fome. A doença e a enfermidade não reinou sobre Jesus, Jesus reinou sobre a doença e a enfermidade. A morte não reinou sobre Jesus, Jesus reinou sobre a morte. A miséria não reinou sobre Jesus, Jesus reinou sobre a miséria. O que isso significa é que como discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus, aqueles que estão aprendendo de Jesus, discípulos, alunos de Jesus, aqueles que estão debaixo da autoridade, do poder de Jesus, temos que reinar em vida, governar em vida hoje e na eternidade. Hoje e na eternidade. Não, apóstolo, só na eternidade. Então sinto lhe dizer que na eternidade não vai nem cuidar de mim, nem da parte mais baixa do reino. Você está entendendo? Reinar é agora. Na eternidade continua reinando. Jesus reinou em vida. Depois da morte e ressurreição continua a reinar. Aleluia. Aplaudo o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Yes. Glória a Deus. Deus está soprando algo novo aqui. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Diga, santo é o nome do Senhor. Sim, você tem que aprender a ser esporádico, a declarar quem Deus é. Amém ou não amém? Estou te ajudando. Estou ajudando alguém nessa noite? Estou ajudando alguém nessa noite? Glória a Deus. Palavra-chave desta noite, vamos lá. Palavra-chave. Eu disse que eu vim para ministrar. Então vou pregar só um pouquinho. Não que eu não goste de pregar, vocês conhecem, né? Preciso falar isso, não vai dizer herege. Amo pregar, mas eu preciso obedecer o que Deus quer. Chegou o tempo de governarmos em vida. Sim. Palavra-chave: sopro. Sopro. Qual é a palavra-chave? Sim. Sopro é um dos significados de uma palavra grega. Ok? É um dos significados. Existem outros. Mas eu posso anunciar qual é esta palavra? Pneuma. A palavra grega é pneuma, com P mudo. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Tudo bem? Dessa palavra também deriva a palavra pneu. Essa você conhece. Pneu. Pneu. Então, pneuma. Diga pneuma. Pneuma, além de significar sopro, diga sopro, também tem o significado de vento. Amém ou não amém? Também significa vento. Glória a Deus. Também significa força da vida. Pneuma também significa força da vida. Eu gosto desse significado que eu vou anunciar agora. Espírito. Pneuma também tem o significado de espírito. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais são os significados da palavra grega pneuma? Vamos lá. Primeiro significado: sopro, correto. Segundo, vento. Terceiro, força da vida. Quarto, espírito. Quantos significados? 4. Quantos? 4. Tudo bem. Gravem esse número: 4. Amém? Glória a Deus. Eu vou precisar muito da sua ajuda nesta hora. Posso contar com você? Posso contar com todos que estão ao redor de todo mundo? Todos os espectadores? Então tá bom. Então me ajudem, por favor. Primeiro, ouçam a orientação. Você vai se levantar e dizer a 12 pessoas que estão sendo abençoadas nessa noite. Quantas pessoas? Há 12 pessoas que estão sendo abençoadas. Só pessoas que estão sendo abençoadas nessa noite, amém? O que você vai dizer? Deus lhe criou um pneuma. Deus lhe criou um pneuma. Deus lhe criou um pneuma. Calma. Então você vai se levantar. A 12 pessoas diferentes você vai dizer: Deus lhe criou um pneuma. Não se ofenda, você já aprendeu qual é o significado de pneuma. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Oh, glória, glória a Deus. Então vamos lá. Diga a pessoa número 1. Diga a pessoa de número 2. Diga a pessoa de número 3. Diga a pessoa de número 4. Diga a pessoa de número 5.
Diga a pessoa de número 6. Diga a pessoa de número 7. Diga a pessoa de número 8. Será que vai dar? Diga a pessoa de número 9. Diga a pessoa de número 10. Diga a pessoa de número 11. Diga a pessoa de número 12. Sim, Deus lhe criou um ou uma pneuma. Aleluia. Você de casa, Deus lhe criou uma pneuma. Deus lhe criou um pneuma. Lhe criou uma pneuma. Amém? Deus lhe criou um sopro de vida. Deus lhe criou com vento. Deus lhe criou uma força viva. Aleluia. Deus lhe criou um espírito vivo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Digam assim: eu sou um espírito, um pneuma, habitando em um corpo orgânico, e por isso sou uma alma vivente. Amém? Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Yes. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Ok? Quantos significados tem a palavra pneuma? Então anote aí, que eu trouxe revelação nessa noite. Eu voltei com revelação profunda. Ela é tão profunda que eu vou te entregar rapidinho. Como assim, apóstolo? Se prepare. As 4 vezes que Deus soprou. Amém? Eu vou te entregar as 4 vezes. Quantas vezes? As 4 vezes que Deus soprou. Antes de liberar 4. 4 é porta. Deus te abre uma porta nesta noite. E esta porta é Jesus. Jesus disse em João capítulo 10: eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que entrar por Jesus entrará, sairá e achará tudo o que precisa. Eu disse o que precisa. Preste atenção. Não é o que você necessita, é o que você precisa. Eu disse que não é o que você necessita, é o que você precisa. O nosso Deus não é um Deus que se move por necessidade ou necessidades. Deus se move por propósito. Ele se move por propósito. Então aqueles que entrarem e saírem acharão propósito. Eu disse que o Senhor está te soprando. Ao teu chamado. Está te soprando através do teu chamado nessa noite. Vamos lá? As 4 vezes que Deus fez o quê? Soprou. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Vocês ainda estão felizes? Estão animados? Olha, se vocês me deixarem na mão, eu vou voltar para Manaus e vou pregar na Vaso Church, hein? Eu vou para Vaso Church. Vocês ficam brincando comigo, se a apóstolo fica inventando, né? Gravetos Church, Camelos Church, né? Pois eu encontrei Vaso Church. Amém? Eu estou seguindo no Instagram para provar para você. Eu falei, olha amor, Vaso Church. Foi ou não foi, minha apóstola?
Minha apóstola quer me proibir de falar essas coisas. Não sei por quê. Vocês estão prontos? Estão felizes? Senti saudade de vocês. Eu acho que muitos filhos não sentiram saudade de mim, né? Muitos filhos estão ausentes nessa noite. Oh, Deus. Sopra. Sopra. As 4 vezes que Deus soprou. Amém. Pergunte a alguém, está pronto para ser soprado? Está pronta para ser soprada? Quem pode acompanhar comigo? Vamos lá. 3, 2, 1, vamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parou? Façamos o homem à nossa, conforme a nossa. Uau! Deus tem um corpo orgânico? Sim ou não? Não. Deus é uma alma? Se não tem um corpo orgânico, logo não é uma. Então o que Deus é? Ele é um espírito. Pneuma. Ser criado à imagem de Deus é ter sido criado um pneuma como Ele. Um espírito como Ele. Amém. Só que há um grande problema em ter sido criado um pneuma. Pergunte qual é, apóstolo? Todo pneuma carrega um propósito. Todo pneuma carrega um. Quantos anjos existem? Quantos anjos? Infinitos, miríades de miríades, milhares e milhares de. Todos são iguais? São espíritos, pneumas. Cada classe, cada batalhão, cada esfera tem um propósito. Tem um propósito. Deus te criou para um propósito. Deus te criou para um propósito. Amém? E este é o problema da sua vida. Este é o problema da sua vida. Você não foi criado sem um propósito. Você foi criado com um propósito, para um propósito. E a sua vida só faz sentido quando você encontra este propósito. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pergunte, apóstolo, qual é o propósito? 3 pessoas só. Pergunte, apóstolo, qual é o propósito? Dá para melhorar, não dá? Pergunte, apóstolo, qual é o propósito da minha vida? O propósito da sua vida está escondida na imagem. Alguém está entendendo? Vou até beber água. O propósito da tua vida está escondido na imagem. Deus te criou a imagem dele. Perdão. Deus te criou a imagem dele. Sim, correto. Conforme a semelhança dele. Amém? Deus é um? Ok. Você é um? Tudo bem. Logo você tem que fazer o que Deus faz. E o que Deus faz? O que Deus faz? Deus governa. Deus reina. Você precisa se posicionar para governar e reinar. Em vida. Aleluia. Conforme a nossa semelhança, disse o Senhor.
ser semelhante a Deus é ter a capacidade de fazer o que Ele faz. E como já foi declarado, Deus governa, Deus reina. Então não me venha dizer que não tem capacidade. Você é indesculpável. Aleluia. Diga, eu sou indesculpável. Você é indesculpável porque Deus te projetou para ser a semelhança dele nesta terra. Então, se você não está governando, o problema não está em Deus, está em você. E não há desculpas. Não há desculpas. Deus não vai aceitar a nossa desculpa. Eu não consigo, eu sou incapaz. Não. Deus disse assim: eu te criei a minha imagem conforme a minha semelhança para governar. Diga, prova, apóstolo. Depois do ponto e a vírgula, leiam. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E faça o quê? Diga, governe. Diga, governe. Você foi criado para governar. Amém? Mas eu preciso te dizer algo. Sem Jesus, você não pode governar. Por quê? Porque nós estamos no princípio, Gênesis capítulo 1. Deus aqui está criando Adão. Precisamos ter muito claro no nosso entendimento de que depois de Gênesis 1, vem Gênesis 2 e Gênesis 3. Correto? Gênesis 2, tudo está funcionando, sim ou não? E Gênesis 3, tudo desanda, sim ou não? Mas Jesus veio para restaurar. Jesus veio para restituir. Jesus, Ele se fez o novo e vivo caminho que leva a Deus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só é possível governar através de Jesus. O que Adão perdeu, Jesus restaurou para você. Oh, Jesus. Jesus restaurou para você. Você pode receber isso dessa noite. Você pode receber essa realidade dessa noite. Glória a Deus, amém? Aleluia. Diga, eu sou um pneuma. Você é um espírito. Você é um espírito. Você é uma força viva. Amém? Você está vivo, glória a Deus. Quantos estão em Cristo Jesus? Quantos já aceitaram Jesus como seu Senhor? Então você está vivo. Quem ainda não aceitou, ainda está morto. Mas essa é uma noite de ressurreição. Essa é uma noite de sopro. Deus está soprando algo aqui. Diga, mostra-me, apóstolo, o que eu quero. Quantas vezes Deus soprou? Primeiro sopro, Gênesis 2:7. Vai lá. Melhora um pouquinho meu áudio, por favor. Obrigado, filhos. Glória a Deus. Oh, glória. Agora. Quem pode ler comigo? Gênesis 2:7. Quem abriu a Bíblia? Aleluia. 3:2. Lá no tela. Vamos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E o que ele fez? Faz assim, ó. O que ele fez? Em suas... O quê? O fôlego da vida. A força da vida. Pneuma. E o homem foi feito alma vivente. Uau! Deus nos criou para governar em vida, reinar em vida. Desde aqui na terra,
desde aqui na terra, como Ele governa em todos os céus. Ele reina em todos os céus. Você foi criado, foi criada, projetada por Deus para reinar na terra. Então não me venha com essa história, eu vou morar no céu. Eu já mostrei que nós já estamos lá. Quem está em Cristo já está no céu, tá ou não está? Eu mesmo estou lá agora, e você? Eu estou no céu agora, e você? Eu estou no céu agora, eu estou agora no céu. Eu estou agora no céu. Eu estou governando na terra, porque eu estou agora governando também no céu. Herege. Oh, Jesus. Amém ou não amém? Você não vai morar no céu. Você vai reinar na terra, se entender essa palavra. Se você fosse morar no céu, você não precisaria de um corpo de terra. Se você fosse morar no céu, não haveria ressurreição dos mortos no último dia. Para que ressuscitar então? O espírito volta para Deus, volta ou não volta? Tá no céu, acabou. Deus que o deu. O pó volta, a terra, o corpo volta para o pó e a alma vai para o inferno. Não, mas Deus me livre, eu aceitei Jesus, vai para o inferno. Diga, você vai para o inferno. Diga, você vai para o inferno. Tudo religioso, aprender tudo errado aí, ó. Eu não aposto, tem gente até querendo fazer o sinal da cruz, né? Faz não, irmão. Ou Chaves, né? Sabe qual é a palavra grega para inferno? Hades com H. E sabe o que significa inferno? Mundo dos mortos. Você está entendendo? Então todos os que morrem vão para... Beber água. Dá glória a Deus. É simples, não quer ir para o inferno? Não morra. Nunca falei isso aqui para vocês. Falei ou não falei? Eu sinto o espírito de ousadia nessa noite. Quem não quer ir para o inferno, não morre. Pronto. Agora, deixa eu te falar algo. No inferno, diga, mundo dos mortos, existem 3 esferas. Tudo bem? Didaticamente, o Senhor trouxe um relato. Você lembra da história do jovem Lázaro e de um homem muito rico? Quem lembra? Alguns teólogos dizem que é uma parábola, mas não é parábola, é uma história, algo verídico. Jesus conta essa história para transmitir o entendimento. Se você observar a história, o homem rico foi muito mal em vida, não reinou em vida. Não governou, não reinou sobre as finanças. Você está me entendendo? Não fez obras justas com as suas finanças. A Bíblia diz que ele desprezava Lázaro, que era pobre, era enfermo, sim ou não? Ambos morreram. Ambos foram para o inferno. É o que o texto diz. Encontra o texto para mim, por favor, gente. O pessoal não está acreditando em mim. Bom, alguém está precisando ser ministrado nessa noite, amém? O Senhor está soprando algo aqui. Só que o homem rico foi para o lugar de tormento. Diga, uma esfera.
no mesmo ambiente espiritual, uma esfera. Diga, lugar de tormento. Não vou entrar nos pormenores. E Lázaro foi para uma outra esfera, no mesmo lugar. E havia entre estas duas esferas, entre o lugar de tormento e seio de Abraão, um abismo que separava. Você está me entendendo? Aí, ó. Você pode ler Lucas 16. Ó. Qual é a palavra que está escrita? Não, vocês estão tímidos. Meu Deus. Vamos lá, Lucas 16, 23. O texto a história já correu bastante, ok? Mas vamos ler a partir daí. Vai lá, 1, 2, 3. E no inferno. Calma. Só eu que estou lendo? E no. Quem ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quem foi? O rico, que foi mau. 24. Não, deixa essa aí mesmo. Eu gosto. A gente prova no Hades. Ou na NVI. E o quê? Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de... E manda quem? Que molhe o quê? Na água a ponta do seu... E me refresque, porque estou atormentado nesta... Quem já disse assim? Estou morrendo de fome. Quem já disse essa palavra? Estou morrendo de fome. Você de fato morreu? Você morreu de fome? Então diga força de expressão. Você estava tentando declarar que estava com tanta fome, não é? Que estava incomodando, não é assim? Tudo bem. Agora eu pergunto, tinha algum demônio te incomodando? Tinha? Não? Tinha algum demônio com um garfo assim, cutucando teu estômago? Tinha? Tinha algum demônio tentando cortar o teu estômago? Para você dizer, estou morrendo de fome. Então diga, força de expressão. O que o rico estava dizendo, força de expressão. Eu estou atormentado nesta chama. Eu estou tão convicto que não há salvação para mim, que eu estou atormentado. Eu estou atormentado, eu estou abrasado, eu estou preocupado, porque não há nada que eu possa fazer para reverter isso. Quem está me entendendo? Por isso, lugar de tormento. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu, o quê? Ambos estavam no inferno, sim ou não? Volta o verso 23. Coloca a NVI, né? Obrigado. Quem pode ler verso 23? 1, 2, 3, leiam. Estavam no inferno, sim ou não? Pronto, vai para o inferno sim. Tudo bem. Porque você aprendeu errado quase a vida toda, e quando aprende certo fica assim: oh, nossa, uau, Deus está soprando algo novo. Você não foi criado para viver em miséria. Você não foi criado para viver debaixo, sujeito a enfermidades, a doenças. Você não foi criada para viver em tormento. Você foi criada para reinar em vida. Eu disse reinar em vida. Você precisa entender essa realidade no poderoso nome de Jesus. Amém? Ok. No último dia, os primeiros que irão ter um encontro com Cristo serão os que estiverem no inferno. E no inferno não tem diabo, a não ser na esfera lá do abismo, que separa o lugar de tormento do paraíso, o seio de Abraão. Ali existem demônios que somente nos últimos dos últimos dias é que serão soltos. Apocalipse relata sobre espíritos que sobem do abismo. Você está entendendo? Do abismo. Um lugar que separa
um lugar que separa o lugar de tormento do lugar de descanso, onde Lázaro estava, junto a Abraão. Você está entendendo? Ok? Então a Bíblia diz em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo segue dizendo: e nós, os que estivermos vivos e permanecermos. Não basta estar vivo, tem que permanecer na palavra. Nós iremos ter um encontro nos ares com o Senhor, veremos como Ele é e seremos o quê? Transformados. Agora me diga, se nós fomos criados para ir morar no céu, para que ter o trabalho de ressuscitar um corpo de terra? Por que Jesus, o corpo dele foi ressuscitado então? Você está me entendendo? Você precisa entender o que é bíblico e correto para poder governar em vida, reinar em vida, vida hoje e vida eternamente. Amém? A primeira vez que Deus soprou foi para te dar vida, foi para dar vida à humanidade. Gênesis 2:7. Formou um corpo de terra, soprou, pneuma, e aquele corpo de terra tornou-se uma alma vivente. Aleluia. Deus te soprou no ventre da sua mãe. Deus soprou você. Deus soprou o seu espírito no ventre de sua mãe. Você não é um acidente, meu amado. Você é um projeto de Deus. Eu disse, você é um projeto de Deus. Você precisa acreditar nessa realidade. É interessante que a vida, ela começa quando há uma escolha. O óvulo escolhe o espermatozoide. Até nisso te enganaram durante muito tempo. Eu também fui enganado. Até ontem, digo como força de expressão, tem um dia desses, eu acreditava que era quem chegasse primeiro. Agora me diga, quantas pregações você ouviu? Você chegou primeiro. Você foi o vencedor. Você é vencedor desde o ventre da sua... Nos enganaram. Mas a verdade está sendo soprada aqui. Você não foi o vencedor. Você não foi o primeiro a chegar. Deus te escolheu. Deus programou na história que você fosse escolhido ou escolhida. Ele te escolheu. Isso deve significar alguma coisa para você. Isso tem que significar algo para você. Deus soprou para dar vida à humanidade. Toda e qualquer pessoa que nasceu, que está nascendo e que nascerá, foi soprada por Deus na terra. Foi soprado por Deus na terra. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. Quem traz um espírito para a terra é Deus, não é você. Quem traz um espírito para a terra é Deus, não é o Satanás. É Deus quem traz. É Deus quem traz. E há um propósito, há um projeto determinado. Eu disse que é reinar em vida. Eu já disse que é reinar em vida. Oh, Jesus. A segunda vez que Deus soprou. Vamos lá? Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4. Do verso 31 a 36, por favor. 2 Reis 4, do verso 31 a 36. Amém ou não amém? Você continua orando aí? Conta a história de uma mulher que
perdeu o filho. Essa mulher perdeu o filho, o único filho. E ela vai até o homem de Deus e diz o que aconteceu com seu filho. Então o homem de Deus entrega o seu cajado, entrega o cajado ao seu assistente, ao seu discípulo, dá glória a Deus, e diz: vai, corre, entra lá na casa onde o menino está e põe um cajado no rosto do menino, e o menino ressuscitará, voltará à vida. Mas não fale com ninguém, nem saúde ninguém no caminho. Quem está entendendo? Me dê só um pouco mais de áudio, por favor. Se puder colocar um agudo também, eu agradeço imensamente. Obrigado. Diga glória a Deus. Amém. Que legal. Glória a Deus. Então, o texto começa deste trecho. Acompanhem comigo. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do... Porém, não havia nele voz, nem... Não havia voz e nem... E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. O menino havia morrido? Onde é que ele estava? Onde o menino estava? Você está tímido, mas onde é que ele estava? Estava no inferno. Tudo bem. A verdade dói, né? Olha lá, dói ou não dói? Ai, 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 ai. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque estou ouvindo verdade, amém? O menino estava no inferno, aleluia. Verso 32, vai lá. E chegando quem? Eliseu àquela casa. Quem era Eliseu? Um homem de Deus. Então um homem que se movia como Deus na terra, sim ou não? Quem movia Eliseu era Deus ou Deus que movia Eliseu? Deus quem movia. Então tudo que Eliseu realizava era Deus realizando através de ele. Aplauda Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Então Eliseu chegou naquela casa, eis que o menino jazia o quê? Morto, estava sobre a cama, a sua cama, a cama de Eliseu. Tá? 33, por favor, não se distraiam, deixa chorar o bebê. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. E ele orou a quem? Orou a quem? Orou ao Senhor. Verso 34. E subiu à cama e deitou-se sobre o... E pondo a sua boca sobre a boca dele, diga boca com boca, e os seus olhos sobre os olhos dele, diga olhos com olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele, diga mãos com mãos, se estendeu sobre ele, diga corpo com corpo, e a carne do menino aqueceu. Você consegue imaginar a cena? Você está me entendendo? Agora me pergunte, apóstolo, para que isso? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Você vai entender, amém? Ou vocês querem que eu fale para vocês? Uma pessoa, não vou falar não. 3 pessoas, não vou falar. Eu ia falar, mas eu não vou falar mais. Só se vocês serem apóstolos. Eu creio no soprar de Deus sobre a minha vida e família. Ao meu chamado e através do meu chamado. Eu vou falar então.
Primeiro, o que Eliseu fez antes de deitar sobre o menino? O que ele fez? Orou ao Senhor. O que ele estava fazendo? O que Eliseu estava fazendo? O que Eliseu estava fazendo orando ao Senhor? Diga assim: um espírito recebe da sua origem. Você está me entendendo? Quem é a origem de todos os espíritos? O que Eliseu estava fazendo? Recebendo do Senhor. Duas coisas ele recebeu do Senhor. A primeira, direção. A segunda, capacitação. Direção e capacitação. Diga unção. Como eu disse, quem movia Deus? Quem movia Eliseu? Era Deus ou Deus movia Eliseu? Então Eliseu não podia fazer nada sem orar. Ei, se Deus te move, não faça nada sem orar. Você não faz nada sem orar. Agora, se você faz sem orar, é você que está querendo mover Deus e está se movendo sozinho e sozinho. Você está me entendendo? Deus quem disse para Eliseu: deite-se sobre o menino, olhos com olhos, boca com boca, mãos com mãos, corpo com corpo, porque quando você fizer isso, o poder da ressurreição virá sobre o menino. Escute, a carne do menino aqueceu. Diga, o poder estava lá. Aquele mesmo poder está aqui agora. Eu disse que está aqui agora. Verso 35, vamos lá. Mas acontece algo de novo. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra. Imagine comigo. Quem estava fazendo andando de uma parte para outra? Você que estava pensando: oh meu Deus, oh azar, o menino não voltou, e agora Jesus? Ou será que ele estava falando com Deus? Conectado à fonte da vida, conectado ao Pai dos Espíritos, a fonte da vida, a verdade, a vida, o caminho. Eu gosto de pensar, cabeça de ministro, que enquanto, se fosse nos dias de hoje, Eliseu estaria assim, orando no Espírito. Sabe por quê? Porque o que Eliseu desejou, você tem. O que Eliseu desejou só poderia se receber através de Jesus Cristo. O próprio Deus habitando dentro. Você está entendendo? É por isso que é impossível, se não for através de Jesus, é impossível reinar em vida. A morte pode ir contra Deus? Pode ou não pode? Deus reina sobre a morte. De uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu, diga de novo, sobre o menino. Pergunto, o que aconteceu nessa segunda vez? Não, estou a perguntar a você. O que aconteceu? Na primeira recebeu orientação e capacitação, direção e capacitação. Poder veio sobre o menino. O que faltou agora? Não estou entendendo, eu acho que ele está falando alguma coisa. Você está falando alguma coisa, pastor? Falando alguma coisa aí? Oi? O sopro. O quê? O sopro.
Se ele está entendendo, eu creio que você está entendendo. Faltou o sopro. Agora você entende. Olhos, boca. Você está entendendo? Mãos. Na segunda vez que Eliseu deitou-se sobre o menino, pneuma tornou ao menino. O espírito de vida tornou para o rapaz. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Versículo 36, vamos lá, versículo 36. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Aleluia. Glória a Deus. A segunda vez que Deus soprou foi para ressuscitar o filho de alguém. Eu quero profetizar, eu posso profetizar? Ai, a presença do Senhor está aqui. Eu posso ou não posso profetizar? Então fique de pé e diga: prophesy. Fique de pé e diga com vontade: prophesy. Diga com vontade: prophesy. Erga suas mãos e diga: prophesy. Eu quero profetizar que a vida de Deus vem sobre ti, vem sobre a sua família, em nome de Jesus. O mesmo fôlego de vida, alabaia da vassoura e cantarás. O mesmo Deus que soprou a fonte da vida, que soprou você nesta terra, está soprando para te sustentar nessa terra a partir de agora. Aleluia. Ele está soprando sobre as tuas finanças agora. Ele está soprando sobre a tua saúde agora. Ele está soprando, olha para mim, sobre o teu casamento agora. Sobre o teu também, o seu também. Ele está soprando sobre os teus filhos. Está soprando sobre a tua esposa, homem. Deus está soprando de novo. Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida. Veja, quando Jesus entrou nesse plano terreno, Ele disse assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim não verá a morte eterna. Você precisa crer nessa realidade, meu amado e minha amada. Deus está soprando sobre Boa Vista. Deus está soprando sobre o Brasil, aleluia. Deus está soprando sobre você. Escute, este mesmo Deus está a ressuscitar sonhos nessa noite. Sim, está a ressuscitar projetos nessa noite. Está a ressuscitar ministérios dessa noite. Tem gente que pensa: acabou para mim. Não acabou. Deus ressuscita ministérios. Basta um sopro e será ressuscitado. Deus está a ressuscitar planos dele determinados na eternidade sobre famílias nessa noite. Planos que aparentemente foram frustrados pela agenda satânica, pelas investidas satânicas. Deus está ressuscitando nessa noite. Eu acho que eu vou parar de profetizar. Eu vou parar de profetizar, porque eu estou a falar da parte de Deus. E ninguém glorifica o Senhor. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Se Deus fala, já era. Deus falou, está falado. Aplaudo o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Assim é no nome de Jesus. Sente um pouquinho mais. Sente. Você está bem?
São quantas vezes? Quantas vezes que Deus soprou? Acho que tá bom, vou parar agora. Vou parar agora. Você precisa se conectar à fonte da vida. Os teus problemas começam quando você se desconecta de Deus. E só uma maneira de nos conectarmos a Deus é através da pessoa de Jesus. Você está entendendo? Não existe outra forma, outro caminho. Amém. 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 Abra sua Bíblia. João capítulo 20, do verso 19 a 22. Vamos lá. A terceira vez que Deus soprou. A primeira vez foi para dar vida. Amém. A segunda vez foi para ressuscitar o filho de alguém. Amém ou não amém? E a terceira vez. Vamos lá. Podemos ver? Espectadores de todo mundo, acompanhem por favor. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da... Pergunto, era sábado ou era domingo? Não. Era sábado ou era domingo? Sábado ou domingo? E cerradas as portas onde os discípulos estavam. Com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Quem chegou? Quem chegou? E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O medo não pode impedir Jesus de chegar neste lugar. A incredulidade não pode impedir Jesus de chegar neste lugar. A religiosidade não pode impedir Jesus de chegar neste lugar. Para liberar sua paz. Para liberar sua shalom. Para liberar sua saúde, alegria, paz e prosperidade. 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Tem alguém vendo o Senhor nessa noite? Tem alguém vendo as marcas da presença de Jesus Cristo nesta noite? 21. Venham comigo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Como o Pai eu vos... Deus está querendo soprar nessa noite. Chamados e através de chamados. Versículo 22. E havendo dito isto, quem pode ler? E havendo dito isto, assoprou sobre e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A terceira vez que Deus soprou foi para enviar os seus discípulos ao chamado deles. Você está me entendendo? A terceira vez que Deus soprou foi para impulsionar os discípulos aos chamados deles. Deus quer te soprar ao seu chamado.
Deus tem um propósito na sua vida. Pergunte: qual é o propósito, apóstolo? Que você morra para que viva Jesus Cristo. Deixa eu te explicar. Que você nasça um homem e uma mulher espiritual através de Jesus Cristo. Amém? Diga: este é o propósito da minha vida. Este está fraco, Jesus. Diga: este é o propósito da minha vida. Uma vez que você se rende a este propósito, o seu chamado começa a ser manifesto. Deus me chamou por apóstolo no reino dele, para trazer fundamentos, para abalar estruturas mentirosas, como aquelas que eu mencionei no início. Você está me entendendo? Desfazer mentiras que afetam diretamente a sua vida e a sua história. Você está me entendendo? E estabelecer o fundamento da verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura, que transforma. Amém ou não amém? E o seu chamado qual é? Para o que Deus te chamou? Você precisa, em Jesus, descobrir quem você é, do que Ele te chama. Amém. Alguns são chamados para ser mãe, algumas neste caso. Outros são chamados por empresários. Outros são chamados por doutores. São N os chamados que Deus tem. Você precisa descobrir o seu, porque Deus provê para aqueles que atendem o chamado. Deus guarda aqueles que estão alinhados ao propósito e ao chamado. Você está me entendendo? Quer proteção de Deus sobre a sua vida e sua família? Esteja alinhado, esteja alinhada ao propósito e ao chamado. Isso vai trazer proteção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Deus proverá todas as coisas a você para que o chamado seja cumprido. Olha só, ao enviá-los, o Senhor entregou o Espírito. Aleluia. Entregou o tesouro precioso. Amém ou não amém? Deus quer entregar do seu Espírito àqueles que ainda não receberam. Deus quer entregar maior graça àqueles que já têm o Espírito Santo. Você não precisa de mais poder, você precisa de mais graça de Deus. Você não precisa de mais poder, você precisa de mais graça de Deus. Você não precisa de mais dons, você precisa de mais graça de Deus. Você não precisa de mais autoridade, você precisa de mais graça de Deus. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa é da graça de Deus. Da graça de Deus, da graça de Deus, porque é a graça que realiza todas as coisas. Eu estou aqui com a maior graça para entregar a todo aquele que quer. A quarta vez que Deus soprou. Dá tempo? Atos 2, do 1 ao 4, vai lá. Atos 2, do 1 ao 4. Diz que ia pregar pouco. Né? Falei que ia pregar pouquinho? Diga obrigado, Jesus. Atos 2, do verso 1 ao 4. Diga obrigado, Jesus. Escrito está: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Nós estamos a quantos dias de Pentecostes? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quem vai estar aqui dia 1º, domingo que vem? Quem não vai perder por nada e nem por ninguém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos com
concordemente no mesmo lugar. Deixa eu traduzir. Estavam todos em concordância. Será que estamos em concordância aqui? Eu estou queimando em você. Você parece estar meio estranho assim, sabe? Meio cansado, meio cansada. Você está ou não está comigo em concordância? Que Deus vai soprar nessa noite. Que Deus vai realizar nessa noite a sua vontade nas nossas vidas e famílias. E através das nossas vidas e famílias, neste bairro, nesta cidade, neste estado, nesta nação e nas mais de 211 nações. Jesus disse que se 2 ou 3 concordarem de qualquer assunto na terra, é assim também nos céus. Isto é governar, reinar em vida, é andar em concordância com Deus. É andar em concordância com os membros do corpo de Cristo. Você pensa que eu não vi? Quando eu disse que tu vai para o inferno se tu morrer, a discordância que você fez, eu vi. E Deus viu também. Deixe que o martelo quebre. Deixe que o martelo esmague. Apenha mais uma vez. A dureza do entendimento mais uma vez. Porque somente os humildes são soprados pelo Senhor. Somente os humildes é que são exaltados por Ele. Aplauda o nome dele. Eu vi, Deus viu, hein? Se eu vi foi porque Ele viu. Amém ou não amém? Não tem como você se esconder de Deus, meu irmão. Não tem como se esconder de Deus, minha irmã. Ninguém se esconde do Todo-Poderoso. Ninguém se esconde daquele que é o autor da história da humanidade. Vamos lá? Continuando. Verso 2. Ouça. E de repente, veio do céu. De onde veio? Como um vento veemente, impetuoso. Diga, um forte vento, violento. Veio de onde? Veio do céu. E encheu toda a casa em que estavam sentados. Encheu toda a... Deus quer encher essa casa. Quer encher com seu vento violento, seu vento forte. Verso 3. E foram vistas por eles. O que foram vistas? Línguas repartidas como que de fogo. Diga como. Volte lá o verso 2, por favor. Veio do céu um som como? Comparado. Tudo bem? Não significa que era isso, mas comparado. É uma comparação. Como? Verso 3. Línguas como que? As quais pousaram sobre cada um. Verso 4. 3, 2, 1, leiam. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Conforme quê? Conforme o quê? Quem concedia? Pneuma. Pergunto. O espírito maligno? Era conforme o espírito maligno?
era conforme o espírito humano, conforme o espírito divino. Lhes concedia que falassem. A quarta vez que Deus soprou foi para cumprir promessas feitas ao seu povo. A quarta vez que Deus soprou foi para trazer vida sobre a terra. No princípio foi para trazer vida à humanidade, ok? Foi para dar vida à humanidade. A segunda vez foi para ressuscitar o filho de El. A quarta vez foi para enviar os seus discípulos ao chamado de cada um deles, sim ou não? A quarta vez foi para cumprir promessas feitas ao seu povo. Ponha-se sobre os vossos pés. Ponha agora sobre o seu pé no nome de Jesus. Sobre o seu pé esquerdo, seu pé direito, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Quais são as promessas que Deus tem feito à sua vida e à sua família? O sopro de Deus quer vir sobre ti e começar a cumprir. Deus quer começar a cumprir promessas. Deus prometeu que salvaria ti e tua casa. Essa é a noite que começa a se cumprir. Deus prometeu que iria abrir as portas. É a noite que começa a se cumprir. Deus prometeu que daria causa ganha na justiça. É a noite que começa a se cumprir. Deus prometeu que iria engravidar. Vai se cumprir. Começa a se cumprir nessa noite. Deus prometeu que te curaria. Começa a se cumprir nessa noite. Mas como eu disse no início, meu amado e minha amada, é para aqueles que perseveram em oração, é para aqueles que estão conectados, é para aqueles que estão perseverando no Espírito, aqueles que querem ser guiados pelo Espírito. Você precisa, nessa noite, dar toda a liberdade ao Espírito Santo. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Só se ouve o seu som. Assim são os nascidos do Espírito. Deus está te chamando a nascer do Espírito. Deus está te chamando a ser guiada por Ele. Não tente mover Deus, deixa que Deus te mova. Você está entendendo? Não tente mover o Senhor, deixe que o Senhor te mova. É por isso que quando você recebe Jesus, você recebe Ele como seu Senhor. Não é como seu amiguinho, não, é como seu Senhor. Senhor é autoridade, Senhor é aquele que manda. Se Ele te disser levanta, você levanta. Se Ele disser anda, você anda. Se Ele disser pula, você pula. Se Ele disser grita, você grita. Se Ele disser ajoelha, você ajoelha. Se Ele disser abre a boca que eu vou encher, você abre a boca que Ele vai te encher. Se Ele te disser me dê tudo, você dá tudo. Erga suas mãos em graças a Ele. Oh, adore, deixa o Espírito Santo te mover, deixa Ele soprar. Eu intercedo por você que ainda não recebeu salvação, que o Senhor te sopre a vida eterna nessa noite, você seja soprado à eternidade nessa noite, você nasça da água e do Espírito nessa noite. Você se torne um pneuma, um espírito vivo, Você passe da morte espiritual para a vida espiritual.
Renda palmas a Ele dessa noite. Adore a Ele com todas as suas forças. Adore, 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 adore. Declara assim comigo. Como no dia de Pentecostes, desce sobre